Oi, oi, gente! Professora Milena Cabral, mais uma semana aqui com vocês. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, né? Já tem mais ou menos toda semana, vocês estão vendo eu falar aqui sobre saúde. E eu comecei esse mês falando de infecções virais. Trouxe na última semana o sarampo, que é o assunto do momento, e eu resolvi trazer hoje um outro assunto que também está quente ali no momento, que são as arboviroses. E por que eu quis falar também desse tema? A gente está no período do ano de temperatura fria, né, e úmida. Geralmente é de março a outubro, a gente está nesse período de outono e inverno. E é justamente o período onde aumenta o número de infecções pelos vírus da dengue, chikungunya e o zika vírus. Não é verdade? Pois então. E aí que esses vírus são chamados de arbovírus. Por quê? Porque para que eles tenham o seu ciclo reprodutivo todo finalizado, eles precisam completar esse ciclo dentro de insetos. E por isso são chamados de arbovírus. Se a gente for pensar em termos de Brasil, a dengue é a infecção arbovirose mais prevalente, né, que já causou aí um número grande, inclusive de óbitos por conta dessa infecção, e não é o que a gente quer, né? Mas a gente sabe que a gente está numa época em que aumenta muito o número dessas infecções. E o que é importante e interessante? Como diferenciar a dengue da chikungunya e da zika? E isso é importante para o paciente e também para os profissionais de saúde que vão fazer ali a notificação do SINAM nos postos, nas UPAs, nos serviços de saúde, né, todos. Enfim, a gente deve notificar essas doenças para que justamente o país inteiro consiga então mensurar, né, falando aí epidemiologicamente, o quantitativo dessas infecções. Então, resumidamente, como se diferenciar as três infecções? No caso da dengue, a manifestação clínica principal é a febre alta, tá? E para aqueles que forem notificar através do SINAM, lembrar que é obrigatório que o paciente tenha febre e mais 2 achados clínicos, como por exemplo, dor muscular, artralgia, náusea, vômito, exantemas, manchinhas vermelhas no corpo com coceira ou não, tá? São importantes essas informações, tem que ter pelo menos a febre alta, mais 2 achados clínicos aí. No caso da chikungunya, ela é que mais se parece com a dengue e que tem que fazer esse diagnóstico diferencial. A chikungunya também exibe aí um quadro de febre alta, mas ela tem uma característica muito proeminente que é a artralgia, a dor articular, o edema também articular, e essa dor, na verdade, ela é bem mais intensa até mesmo do que no caso da dengue, que também pode acontecer. Então, a artralgia acaba caracterizando um pouco mais a chikungunya. E no caso da zika, o que a gente tem aí de manifestação mais aparente? O exantema, tá? Aquelas manchinhas vermelhas, mas também você pode ter febre baixa, dor e retroorbital, assim como na dengue, e também pode ter secreção, mas não purulenta. Você tem, na verdade, uma vermelhidão, tá? Ali também na conjuntiva. Também pode ter náusea, dor muscular, edema também periarticular, mas o exantema é a característica principal. Então, o profissional de saúde, inclusive, quando for notificar, deve levar em consideração essas 3 características principais para cada uma dessas arboviroses. No caso da dengue, a febre; no caso da chikungunya, a artralgia intensa; e no caso da zika, o exantema. E esses, com mais 2 outros achados, vão configurar então o painel de características que definem essa arbovirose. E no caso também do paciente, é interessante ele saber dessa sintomatologia para justamente já informar ao médico quando for a algum posto de saúde e já dizer mais ou menos o que ele vem apresentando. É importante também esclarecer que são doenças de notificação compulsória, tá? Que deve ser colocada obrigatoriamente na ficha do SINAM a data do início dos sintomas do paciente, tá? Porque isso vai definir qual o método de diagnóstico que será utilizado para a identificação se aquele paciente está com dengue, com chikungunya ou o zika vírus. Vai ser feito um diagnóstico molecular, identificação do vírus, ou vai ser feita a serologia com a detecção dos anticorpos IgM e IgG. Isso tudo vai depender do período dos sintomas até a data da coleta. Muitas vezes o paciente começa a ter os sintomas, mas leva um tempinho até ir a um posto de saúde, a uma UPA, enfim.
E muitas vezes tem aquele paciente que começa a sentir e logo ele já procura um pronto atendimento. Então, esse início de sintoma é obrigatório vir ali na ficha do Sinan e o paciente precisa relatar isso para o médico para que os postos de saúde possam então notificar essas arboviroses. Então é importante lembrar que o mosquito vetor, né, que desencadeia a transmissão é o Aedes aegypti, que é o mosquito vetor comum para as 3 arboviroses, e a gente já sabe que nessas épocas mais frias e úmidas do ano, esse vírus ele consegue se multiplicar muito mais. Ele chega a ficar viável por 450 dias ali no meio ambiente, e sem encontrar uma pocinha, os ovos começam a eclodir e liberar as larvas dos mosquitos. Então, a gente precisa inibir a formação dessas poças de água parada, principalmente nessa época do ano, que é uma época onde esse vírus, na verdade, consegue ser disseminado através desses mosquitos que vão estar aí pousando, vamos dizer assim, nessas águas paradas. Então a gente precisa evitar. A forma é evitar, porque não existe aí uma vacina ou um medicamento específico. O tratamento ele vai ser para a sintomatologia daqueles pacientes. Então a melhor forma é a prevenção, é a profilaxia. Ok? Lembre-se, profissionais de saúde, a gente também precisa de você, o paciente precisa de você, então isso precisa ser devidamente notificado. Então, até a próxima aula, próximo vídeo, fiquem comigo mais uma vez e obrigada.